gente vai abordar nessa parte, então, a questão dos hormônios, né? A regulação dos hormônios junto a essas vias, glicogenólise, glicogênese, neoglicogênese, tá? Principalmente. Então, vamos adiante. A ação hormonal, então, é uma ação que é muito regulada nas células. Algumas células apresentam receptores específicos para determinados hormônios. Esses hormônios, por sua vez, são produzidos em muitas células que diferem da localização onde eles devem atuar. Por exemplo, um hormônio é produzido na hipófise que deve migrar até os ovários, por exemplo. Lá nos ovários ele tem que apresentar receptores específicos para que essa ação hormonal seja realmente efetivada. E como que é essa ação hormonal? Ou essa ação hormonal representa a síntese de alguma outra proteína, ou o metabolismo de algum substrato, enfim. Então, as ações hormonais elas são extremamente reguladas, coordenadas, e qualquer disfunção, então, hormonal leva à disfunção de uma ou mais funções na célula, uma vez que elas estão todas integradas, ok? Então, é importante a gente ter essa consciência de como esses hormônios atuam. Um desses hormônios é a epinefrina, no caso representada pela adrenalina, também chamada de adrenalina, né? E a norepinefrina, também chamada de noradrenalina, ambas produzidas pelas glândulas suprarrenais, a partir do aminoácido tirosina. Ou seja, qualquer metabolismo deficiente de tirosina vai afetar a produção desse hormônio epinefrina. Tá? Nós ainda vamos falar de metabolismo de aminoácidos e tratar algumas doenças relacionadas à falha nesses metabolismos. Então, essa epinefrina, juntamente com a dopamina, né, que é outro hormônio, eles são conhecidos como catecolaminas, que são neurônios autonômicos, ou seja, são sintetizados, né, por esses neurônios. Então, eles passam a ser hormônios do tipo também neurotransmissores, né? Porque eles passam uma mensagem e uma ação específica para diferentes partes do nosso corpo. No caso, esses hormônios catecolaminas, eles são secretados nas situações de perigo, quando a gente está em exercício físico forte, em respostas à hipoglicemia, e há também exposições a baixas temperaturas. E o que eles fazem? Qual é a ação deles em relação às nossas vias metabólicas de carboidratos? Eles promovem a glicogenólise hepática e muscular. Então, basta a gente olhar o termo que eles são liberados sobre hipoglicemia. Então, se o corpo está numa condição hipoglicêmica, essas catecolaminas elas vão fazer com que a glicemia aumente. E como é que eu posso fazer com que a glicemia aumente? Fazendo a glicogenólise hepática, ou seja, quebrando o glicogênio para a produção de glicose, tanto hepática quanto muscular. Também vai promover a geração de energia através da quebra de tecido adiposo. Outras ações paralelas é o relaxamento de músculos, facilita a oxigenação, contração de vasos abdominais da musculatura lisa, vai desviar o sangue para a musculatura esquelética, como se fosse uma chamada, né, para atenção e para movimentação, vai aumentar a força e a frequência cardíaca, e ele é também coadjuvante à ação do glucagon, ou seja, ele trabalha junto, essas catecolaminas vão atuar junto com o glucagon, no mesmo sentido de aumentar a disponibilidade de açúcar para o corpo, né? Opondo-se à ação da insulina. Lembrando que a insulina vai ter a função de carregar o açúcar circulante para dentro da célula, ou seja, a insulina vai ter a ação completamente oposta, que é a situação hipoglicemiante em relação ao açúcar circulante. O cortisol é o outro hormônio, é um hormônio esteroide, ele é produzido pelo córtex da suprarrenal e ele vai atuar no mesmo sentido da epinefrina em relação ao estresse, aumentando também,
né, a disponibilidade de açúcar circulante, promovendo dessa forma a gliconeogênese, tá? A principal ação do cortisol é sobre a gliconeogênese. Lembrando, gliconeogênese, síntese de açúcares por outras vias. Quais são as outras vias? Aquelas vias que movimenta músculo e fígado. Lembra daquela interação que um alimenta o outro através daqueles aminoácidos glucogênicos, tá? Por isso, então, ele produz, né? Ele faz essa proteólise, essa quebra de proteínas para que esses aminoácidos no músculo sejam liberados, promovendo então a gliconeogênese a partir dos aminoácidos glucogênicos, certo? De uma certa forma, também o cortisol estimula a lipólise, ou seja, a quebra de gorduras, produzindo, consequentemente, os corpos cetônicos. O glucagon traz essa mesma ideia, liberação de açúcar, né, aumentando então essa concentração de açúcar na corrente sanguínea. Então, ele vai estimular a gliconeogênese e a glicogenólise e, por outro lado, vai inibir a síntese de glicogênio e de glicólise, né? Então, vai ter o glucagon sempre com o efeito contrário da insulina. Lembrando, o glucagon sintetizado pelas células beta do pâncreas, pelas células alfa do pâncreas, enquanto que a insulina pelas células beta do pâncreas. Dessa forma, então, a glicose alta inibe a produção do glucagon, porque se eu já tenho a glicose alta, eu não preciso ter glucagon sendo produzido. No caso de doenças, como o caso do diabetes, esses mecanismos de controle estão completamente alterados. Nós temos que, em diabetes mellitus, a secreção do glucagon diminui na hiperglicemia e aumenta na hipoglicemia, ou seja, efeito completamente contrário daquilo que a gente está esperando. A insulina, por sua vez, né, produzida pelas células beta do pâncreas, ela é liberada em resposta à hiperglicemia. Então, se eu tô com muito açúcar circulante, eu preciso de insulina liberada para que a insulina possa se ligar a essa glicose e ser carreada essa glicose para dentro da célula. Então, esta insulina, ela vai ter aumentada a captura da glicose pelos tecidos, em especial músculo e tecido adiposo, né? Pelos receptores de insulina, os glúteos, e vai suprimir a síntese pelo fígado. Então, qual é a via que vai estar? A via dessas que a gente falou hoje: glicogenólise, glicogênese, neoglicogênese, que vai estar suprimida em função da insulina. Será que é a glicogenólise? A glicogenólise é a quebra de glicogênio para produzir mais glicose, é isso? Não. Então, é a glicogênese em que eu vou produzir glicogênio a partir da glicose. Então, o que eu quero? Se eu quero suprimir a síntese pelo fígado, eu quero diminuir, né, essa concentração de insulina quando os níveis glicêmicos já estão regularizados. Então, um quadrinho aqui bem interessante para nós, que representa também o slide próximo que a gente vai ver, é como é que a gente vê os dois hormônios, insulina e glucagon, que vocês já batendo o olho já vão ver que quando um tá alto, o outro tá baixo, quando um tá baixo, o outro tá alto, porque eles são antagônicos em relação às suas funções. Quando a gente tá com hiperglicemia, nós temos a glicólise aumentada, nós temos a gliconeogênese diminuída em relação, o que está diminuído? Diminuído a liberação de insulina em relação a essas vias, tá? Então, vamos de novo. Quando tem hiperglicemia, a insulina vai estar como em relação à síntese
de glicogênio. Vamos pensar. Eu preciso, se eu já tô com hiperglicemia, se eu já tô com bastante açúcar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso diminuir a quebra do glicogênio, né? Então, ó, vou diminuir a glicogenólise. Por que eu diminuo a glicogenólise? Porque eu já tenho a relação hiperglicêmica. Agora, e o glucagon? Se a insulina está baixa, o glucagon vai estar alto. Por quê? Porque nós precisamos armazenar, né? Então, essa glicogenólise, ela vai ter que estar ativa na presença do glucagon para que a gente, em questões em relação à hiperglicemia, possa fazer esse armazenamento. Bom, então o quadrinho seguinte, ele mostra um pouco disso agora em relação às etapas de absorção dos nutrientes e em relação às etapas de pós-absorção. Então, logo que eu me alimento, em que eu tenho um aumento de glicemia circulante, eu preciso ter um aumento de insulina. Se eu tenho bastante açúcar circulante, essa insulina vai fazer com que o açúcar entre nas células. Com isso, eu tenho um aumento da glicogênese. Por que eu tenho aumento da glicogênese? Porque eu vou produzir glicogênio, né? Eu vou armazenar esse açúcar que está entrando na célula pela via glicogênica. E também posso fazer esse armazenamento também desses nutrientes na lipogênese, que a gente vai ver nas próximas aulas, que é o metabolismo de lipídios, tá bom? Então, quando eu estou no intervalo de refeições, quando a minha glicemia baixa, eu preciso liberar o glucagon. Para que eu libero o glucagon? Porque eu vou precisar da via gliconeogênica para fazer a liberação de açúcar para o fígado e o fígado distribuir açúcar para as outras partes do meu corpo, né? Principalmente, já falamos, cérebro, né? Que é o órgão essencial e que consome muito açúcar. Então, esse outro slide mostra bem, ó, que nós temos no pico de glicose o mesmo pico de insulina, justamente para transportar esse açúcar para dentro da célula. E quando eu tenho como eu vou vendo uma diminuição da glicose, eu começo a ter um aumento do glucagon, glicose circulante, tá? Então, aumenta o glucagon para que dentro das células a gente possa disponibilizar este açúcar. Então, vocês estão percebendo que os níveis altos de glicose estimulam a secreção de insulina e os níveis baixos de glicose, né, vão estimular a liberação do glucagon e estimular as vias que a gente viu hoje ou impedir as vias que nós vimos hoje. Então, voltando aqui no período absortivo, logo que o alimento acontece, a gente tem a organização desse açúcar já dentro da célula, seja essa célula muscular ou uma célula hepática, propriamente para guardar glicogênio, né? Seja por qual via for, ou guardar ácidos graxos, tanto do fígado quanto no tecido adiposo. E quando nós estamos no período pós-absortivo, em que eu tenho uma baixa de glicose, nós temos a secreção do glucagon, justamente para mobilizar as outras vias, que é a via que estava armazenando no início e que agora precisa liberar a glicose no nosso corpo. Então, no período pós-absortivo, nós temos a quebra desse glicogênio nos compostos para gerar energia e gerar açúcar livre para as células. Lembrando que essa quebra de ácidos graxos do tecido adiposo leva, né, à formação de acetil-CoA, que é um composto ultra energético para nós, mas que em contrapartida forma corpos cetônicos, né? Então, em jejum, esses corpos cetônicos, se não forem mobilizados pelo músculo para ajudar na formação de energia via ciclo de Krebs, eles vão levar à formação de radicais livres.
Então, o que a gente tem na condição de jejum? Né? Nós podemos sobreviver a alguns períodos de jejum, não muito, tá? A questão é que no jejum existe a formação de corpos cetônicos porque nós precisamos obter energia e principalmente no cérebro. Então, o cérebro ele passa a ser muito sensível aos radicais livres também produzidos pelos corpos cetônicos. Isso vai fazer com que as vias de degradação, né, de outros elementos sejam ativados. O glucagon vai atuar com o cortisol, porque o glicogênio hepático, depois de 24 horas, ele praticamente zera. Então, a única forma que nós temos de obtenção de energia é através da gliconeogênese, fazendo o consumo, então, destes aminoácidos. Qual o problema de consumir aminoácidos para gerar energia? A gente ainda vai ver metabolismo de aminoácidos, mas só para fechar essa temática da aula de hoje. Se eu produzir glicose a partir de aminoácidos, esses aminoácidos, eles geram duas coisas que são ruins para nós, né? A primeira coisa são os corpos cetônicos, né? Os aminoácidos, os corpos cetônicos que são liberados pelas fibras musculares. E a segunda coisa é que dos corpos cetônicos a gente tem um balanço nitrogenado negativo, ou seja, eu acabo tendo que quebrar e eliminar esses resíduos de aminoácidos na forma de ureia. E aí surge uma doença que é muito tensa, que é a rabidomiólise, tá? Eu quero que vocês, inclusive, deem uma olhadinha aí por cima na rabidomiólise, que acontece quando existe um exercício extenuante com altas temperaturas, né? O corpo aquece demais. Esses aminoácidos são consumidos com muita velocidade para geração de energia, porque as outras reservas já se esgotaram e levam óbito com difícil assim, quando o processo inicia, é difícil o retorno à situação original, né? A gente não consegue retroceder no quadro, tá bom? Então, eu queria trazer mais essa partezinha que eu acho que é importante para vocês, né? Trabalhar um pouco da fisiologia e dessa regulação dessas vias, né? Falando um pouquinho sobre a fisiologia dessas vias metabólicas. E próxima aula nos encontraremos. Quem tiver dúvida pode mandar pelo zap ou a gente discute na aula que vem, tá bom? Um abraço para vocês, bom jogo. Não deixem de anotar as informações, aquilo que vocês acharam mais importantes. Não fiquem só no slide, certo? Tchau, tchau e até a próxima.